Bom dia, a paz seja convosco, amém? Hoje eu vim abrir essa live para falar um pouco da palavra de Deus, que tem muito tempo que eu não abro uma live falando sobre a palavra de Deus, mas hoje fui tocado para fazer essa live. E o texto que eu vou usar é Lucas capítulo 7, tudo, que vai abranger vários tipos de pessoas. No começo do capítulo vai falar sobre um centurião, depois vai ser a mulher pecadora, depois sobre João também. Mas antes de começar a leitura, eu quero orar com você que vai entrar na live, que aqueles que querem ouvir um pouco desta palavra, eu agradeço cada um que for entrando na minha live e que Deus possa tocar na sua vida de uma maneira sobrenatural. E não é porque eu sou bom, mas porque Ele faz coisas tremendas através de mim, na minha vida e nas suas vidas. E então vamos orar e pedir que Ele conduza essa palavra. Senhor, muito obrigado por todos os que forem entrando na minha live, aqueles que querem ouvir uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Eu não sou digno de nada, mas o Senhor que traz a graça e o poder sobre a nossa vida. Conduza essa palavra, que pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo vai falar assim: e depois de concluir, do capítulo 7 de Lucas, e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual, muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogou-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns
amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda julguei digno ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé, tanta fé. Aqui, meus irmãos, é um centurião romano, creio eu, que a Bíblia não fala se ele era romano, mas pelo tempo que Jesus vivia, o contexto era um comando de Roma sobre Israel. E aí ele, tendo um servo doente que ele gostava muito, aquele servo que nasceu, creio eu, que nasceu na casa dele, que cresceu ali com ele e pegou intimidade com o seu Senhor, ele ouviu falar de Jesus e enviou anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E quando eu vejo ele ouvindo de Jesus, olha que um romano, creio eu que muitos não acreditavam nas crenças dos judeus. E esse centurião foi diferente. Só de ouvir falar de Jesus, ele teve fé que o servo dele poderia ser curado. Hoje, eu trago para os nossos dias, pode ser uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, nunca teve uma experiência, experimentou algo de Deus, mas só de ouvir falar, a fé dela cresceu. Nós estamos falando sobre Lucas capítulo 7, falando sobre a história do centurião, primeiramente, que ele mandou anciões ir até Jesus, pedir que ele viesse curar o servo dele que estava doente. E esse centurião é tipo de uma pessoa que não é cristão, nem crente, mas só de ouvir falar de um Deus que pode mudar a situação, ele teve fé de mandar anciões. Anciões, sabe o que significa? Pessoas mais velhas e experientes. De primeiro momento você não pode mandar pessoas, amigos ou mais jovens. Você tem que pedir a pessoas que são experientes,
porque aqui o centurião mandou primeiro os anciões, que são experientes e já têm uma vasta experiência de vida. Então, quando ele vai e manda os anciões ter com Jesus, porque ele só ouviu falar de Jesus, ele não convivia. Então, como os anciões eram homens mais velhos e experientes, claro que ele ia mandar pessoas mais sábias que ele, para que ele pudesse ouvir deles se era verdade aquilo. E quando eles chegaram perante Jesus, eles perguntaram se era digno que ele concedesse isto ao centurião. Creio eu que Jesus respondeu que sim, porque ele vê ao decorrer do capítulo, ele vai até a casa do centurião. E foi Jesus com eles, mas quando chegava perto da casa, enviou o centurião amigos. Aí sim, estava perto da casa dele, estava perto do convívio dele. Eu acho que o centurião poderia ter mostrado para Jesus que ele estava em um ambiente amigável, um ambiente confortável, porque se você manda os teus amigos encontrar com aquele que pode mudar a sua situação, você está querendo mostrar para ele que você quer que ele se sinta confortável no seu ambiente de convívio. Seja recebendo pelos amigos, ele queria mostrar para Jesus que que ele o considerava amigo, porque quando é amigos, quer dizer pessoas mais próximas. Primeiro, ele manda os anciões, pessoas mais experientes, pessoas com mais sabedoria, para ver que se era aquilo, era verdade mesmo, se Jesus poderia curar. E agora ele manda os amigos, porque ele já sabia que Jesus viria, porque estava vindo já. Creio eu que os anciões mandaram para eles a notícia que Jesus estava vindo. Creio eu que quando ele manda os amigos, ele mostra para Jesus: você está sendo bem recebido, bem acomodado em minha casa. Mas ele manda os amigos, mas ele não quer que Jesus se incomode, que ele entre em sua casa, porque ele se achava não digno de receber o mestre, não porque ele era judeu, mas porque ele era o homem que poderia mudar toda a vida dele, mas pelo que ele era romano, ele mandou os amigos, mas que ele não entrasse
na casa dele porque ele se achava não digno de receber o Mestre, mas Jesus quer mostrar para você, aquele que só conhece por ouvir de Jesus, você nessa manhã, eu creio que Jesus quer falar com você. Não, filho, você não precisa se julgar não digno de receber a minha presença em sua vida, porque eu aceito todos aqueles que creem em mim. Porque o centurião era romano, mas ele, pela fé dele, ele alcançou o que ele tanto buscava, a cura para o seu servo. Mas hoje, Jesus pode estar querendo mudar a situação da sua vida. Não é por causa de cura, não. Às vezes é outra situação que você está vivendo hoje. Deus pode mudar também. Pode ser uma mudança de vida da sua conduta, mas nunca se te julgue como uma pessoa indigna, porque quando se fala da presença de Deus é pela graça, não é merecida por nós, mas é concedida a nós, porque graça é um favor imerecível. Então, se ele quer chegar em sua casa hoje, deixe ele chegar, porque ele quer mudar a situação. Se você está precisando de uma cura, ele cura. Se você está precisando de conversão, ele te converte. Mas basta você tocá-lo com a sua fé, porque aqui no versículo 9 ele vai dizer: digo-vos que ainda em Israel tenho, nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E olha que ele era romano. Então, se você hoje só conhece ele de ouvir falar, ele quer entrar na sua vida para mudar isso. Eu creio que o centurião, depois disso, ele conheceu Jesus de verdade, porque quando ele ouve, ele já tem fé. Mas quando ele experimenta uma experiência com Jesus, eu creio que daquele momento ele ainda mais teve fé, porque ele experimentou de Deus. Uma palavra que Jesus quis mostrar para ele. E se você hoje só conhece ele de ouvir, você precisa experimentá-lo, experimentar coisas dele. Jó falou, eu o conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Então, se você hoje tem uma situação de só conhecer ele por causa de ouvir falar dele, experimentar uma experiência dele, que você vai saber que ele é um homem que você precisa ter em sua vida, porque ele muda a sua situação, muda a sua
circunstância, seu curso de vida, ele é um agente transformador, ele é o que transforma o homem. Então, se você quer experimentar coisas dele, experimente hoje, porque ele está chamando para você experimentar dele hoje, nesta palavra. Aí no versículo 10, e voltando para casa, e os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus não falou seja curado só pela fé que ele tocou em Jesus, do centurião, a fé do centurião curou o servo. Não fala que Jesus falou seja curado ou a tua fé te salvou. Não. Ele só disse para a multidão: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Então foi a fé do centurião que o curou o servo. Então, se você só conhece de ouvir e quer experimentar coisas dele, porque quando você o conhecê-lo e experimentar dele, você não vai precisar ouvir coisas, uma palavra que você esperava, mas só pela sua fé as coisas vão mudar, porque ele não disse para o centurião nada que seja curado o teu servo, não, ele só falou que ele não achou em Israel tanta fé como a dele, do centurião. Então, se você experimentar dele, por mais que ele possa falar em sua vida coisas para mudar, você, através da sua fé, pode trazer o seu milagre ou a mudança para a sua vida. Então, meu irmão, experimente coisas do alto dele, se você conhece ele só de ouvir falar. Então é isto que eu queria deixar para os irmãos, que você possa ser abençoado por esta palavra que eu ministrei aqui hoje, e você possa trazer para a sua vida Jesus, porque ele só ouvia falar de Jesus, mas ele quis trazê-lo para perto. Mas Jesus nem precisou entrar na casa dele para mudar a situação. Às vezes Deus faz isso, mas ele não quer dizer que Jesus não quer entrar na sua casa e mudar seu ambiente que você vive, mas que você experimente dele coisas grandes, porque ele fala lá em Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei e anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Se você só conhece ele de ouvir falar, hoje ele quer que você experimente dele coisas grandes. Então, meus irmãos, é isto. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima.
Deus abençoe.